Adorador é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou. Fala, apicultores! Tudo belezinha com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Apicultura, o canal que defende a causa literária e valoriza a literatura. Gente, eu estava uns dias aí sem criar conteúdo, é porque quando começa a fazer frio aqui na minha cidade, assim como na maioria das cidades aqui do Brasil, dá aquela preguiça, viu, gente? Dá aquela vontade de virar para o outro lado e continuar dormindo, mas por amor a esta causa, que é a causa da literatura, que é uma causa que pouco se valoriza, não é? Hoje a gente está numa cultura muito massificada, essa cultura aí do. Eu não quero ser hipócrita, porque eu também uso o TikTok, eu não sou hipócrita. Eu uso o TikTok, entendeu? Mas eu decidi não fazer dos meus meios de comunicação uma coisa banal. Mas enfim, sinta-se à vontade para assistir este vídeo, viu? Eu não estou aqui para dar lição de moral em ninguém, não, porque hoje em dia todo mundo é adulto, então cada um tem consciência dos seus atos, entendeu? Então vamos dar continuidade, criançada, vamos dar continuidade ao livro do Christopher Vogler, A Jornada do Escritor. Vamos dar continuidade, viu, gente? A gente falou sobre as 12 etapas do herói, a gente falou sobre o herói, sobre o mentor, e agora nós vamos falar sobre outro tópico muito importante, viu? Eu tô dividindo em sessões, em partes, porque se eu for falar de tudo num vídeo só, meu amigo, não tem quem assista o vídeo. Já não tem quem não assista, né? Para falar a verdade. E se eu ler tudo assim de uma vez só, a minha voz vai ficar rouca, eu vou ter complicações com a garganta e aí vão se suceder uma série de fatores que vão prejudicar a minha garganta, viu? Então deixa eu desabilitar a garganta, olha o que eu ia dizer. Deixa eu desabilitar aqui a câmera, viu, pessoal? E vamos para a leitura, beleza? Vamos para a leitura. Jornada do escritor. Nós paramos neste tópico aqui, que é o guardião do limiar. Vamos ler aqui, conforme eu for lendo, nós vamos interpretando aqui de acordo com a leitura, beleza, pessoal? Preparadas, crianças? Vamos lá, pessoal. Vamos lá que eu estou empolgado hoje. Guardião do limiar. Da minha parte, creio que ele nunca levará a cabo esta jornada. Odisseia, de Romero. Todos os heróis encontram obstáculos na estrada para a aventura. Em cada portal para um novo mundo existem guardiões poderosos no limiar, prontos a impedir que os indignos entrem. Eles mostram ao herói uma face ameaçadora, mas, se entendidos de forma adequada, podem ser vencidos, ultrapassados ou mesmo transformados em aliados. Muitos heróis e muitos escritores encontram guardiões do limiar, e compreender sua natureza pode ajudar a determinar como lidar com eles. Em geral, os guardiões do limiar não são os principais vilões ou antagonistas nas histórias. Com frequência, são os tenentes do vilão, brutamontes ou mercenários menores contratados para proteger o acesso ao quartel-general do chefe. Também podem ser figuras neutras que simplesmente fazem parte da paisagem do mundo especial. Em casos raros, podem ser ajudantes secretos deixados no caminho do herói para testar sua disposição e habilidade. Deixa eu começar a fazer uma pausa aqui para falar sobre o assunto. Nós podemos tomar como referência Alice no País das Maravilhas, o primeiro livro. E nós temos o Coelho, que é um dos primeiros personagens do mundo especial. Para você que não acompanhou os vídeos anteriores, lembre-se disso. Atente-se bem para isso que eu vou dizer. Todas as vezes que o autor Christopher Vogler ele se refere ao mundo especial, é o mundo onde as leis da física, onde as leis da ciência e da física não prevalecem. É o mundo desordenado. Digamos assim, é o País das Maravilhas. E no conto Alice no País das Maravilhas, o coelho é o guardião do limiar, pode-se dizer, porque ele é quem estabelece
ele é o intermediário entre os dois mundos, o mundo real no qual até então Alice estava e o mundo, o País das Maravilhas, que é o mundo surreal, é o mundo sobrenatural, onde todas as coisas fora da lógica, fora dos padrões da lógica acontecem, beleza? Então, eu estou apenas utilizando deste conto infanto-juvenil, que foi sucesso, é o meu preferido, para ilustrar a questão do guardião do limiar. Mas existe isso em filmes, novelas, séries, minisséries e principalmente em jogos de videogame, né? Para você que curte aí um joguinho de videogame, tem também o guardião do limiar. Então vamos dar continuidade. É comum que se estabeleça uma relação simbiótica entre o vilão e um guardião do limiar. Na natureza, um animal poderoso, como um urso, às vezes tolera um animal menor, como uma raposa, aninhado na entrada de seu covil. A raposa, com seu cheiro forte e dentes afiados, tende a manter outros animais longe da caverna enquanto o urso estiver dormindo. A raposa também serve como um sistema de alerta prévio para o urso, fazendo balbúrdia se o outro animal tentar entrar na caverna. Da mesma forma, os vilões das histórias com frequência confiam em lacaios como porteiros, leões de chácara, guarda-costas, sentinelas, pistoleiros ou mercenários para protegê-los e alertá-los quando um herói se aproximar do limiar da fortaleza do vilão. Lembrando aqui, gente, o guardião do limiar, ele protege, ele guarda a porta da entrada, certo? Eu poderia citar vários exemplos aqui. Nós temos, por exemplo, God of War, Deus da Guerra, do PlayStation 2, e por aí vai. Nós temos os caras lá que guarda os portões pro Kratos passar, tá entendendo? E aí tem a mentora do Kratos, que conforme nos vídeos anteriores nós já vimos, né, o mentor, que exerce um papel fundamental na jornada do herói. O mentor do Kratos é a Atena, a deusa Atena, certo? E não só Atena, mas tem outros mentores, que são os outros deuses que auxiliam o Kratos em sua jornada contra o deus Ares, né? O deus, até então o deus da guerra, né? Que ele tomou o cargo dele, a posição dele. Tanto é que derrotou ele no final do videogame. Quem já zerou sabe muito bem disso. Mas assim, o Kratos tem vários mentores, vários sábios, né, velhos sábios, que são os deuses que estão ao lado dele, auxiliando ele. Só que o mentor principal é a própria Atena. Estão me entendendo? Então pode-se dizer que o único mentor na vida na jornada no Deus da Guerra 1 é a deusa Atena, certo? Vamos continuar. Função psicológica, neuroses. Esses guardiões podem representar os obstáculos comuns que todos enfrentamos no mundo ao nosso redor. Intempéries, má sorte, preconceito, opressão ou pessoas hostis, como o garçom que se recusa a atender ao simples pedido de Nicholson. Jack Nicholson, em Cada Um Vive Como Quer. Porém, em um nível psicológico mais profundo. Representam nossos demônios internos. As neuroses, cicatrizes emocionais, vícios, dependências e limitações autoimpostas que impedem nosso crescimento e avanço. Parece que, toda vez que tentamos fazer uma grande mudança na vida, esses demônios internos erguem-se com força total. Não necessariamente para nos parar, mas para testar se estamos realmente determinados a aceitar o desafio da mudança. O que é que o autor Christopher Vogler está dizendo aqui? Que o guardião do limiar, já que estamos tratando deste tópico aqui, que é o terceiro tópico da jornada do herói, o guardião do limiar nem sempre é uma pessoa física, né? Nem sempre é um personagem. Às vezes é uma depressão, uma angústia, um preconceito, conforme já foi dito aqui. É uma angústia, uma depressão, um preconceito, uma mágoa, um ressentimento, um rancor, o ódio, ok? A baixa autoestima. O guardião do limiar, ele pode ser, assim como o mentor, ele pode ser uma coisa abstrata também, ok? E eu falei, conforme eu falei, fiz o acompanhamento da leitura no vídeo passado sobre o mentor.
O mentor, às vezes, pode ser a consciência lógica do protagonista, que é o herói da jornada. Tá entendendo? Agora, se tem uma coisa que tem que ser concreta, é o herói. O herói precisa ser concreto. Ok? Vamos dar continuidade. Função dramática. Testes. Testar o herói é a principal função dramática do Guardião do Limiar. Quando os heróis confrontam uma dessas figuras, precisam resolver um quebra-cabeça ou passar num teste. Como a esfinge que apresenta uma charada a Édipo antes que ele possa continuar a jornada. Os Guardiões do Limiar desafiam e testam heróis no seu caminho. Como lidar com esses obstáculos aparentes? É uma pergunta bem interessante. Vamos ver. Heróis dispõem de uma série de opções. Podem virar as costas e correr, atacar o oponente frontalmente, usar artimanhas ou enganá-los para se desviar, subornar ou apaziguar o guardião e até transformar um suposto inimigo num aliado. Heróis são auxiliados por uma variedade de arquétipos conhecidos coletivamente como aliados, que serão discutidos num outro capítulo. Uma das maneiras mais eficientes de lidar com o Guardião do Limiar é imaginar-se na pele do oponente, como um caçador entrando na mente de um animal acossado. Os índios da planície vestem peles de búfalo para se esgueirar até se aproximarem o bastante e flechar uma manada de bisões. O herói pode ultrapassar um guardião do limiar entrando no seu espírito ou assumindo sua aparência. Um bom exemplo desse recurso se vê no segundo ato de O Mágico de Oz, quando o Homem de Lata, o Leão Covarde e o Espantalho entram no castelo da Bruxa Má para resgatar Dorothy, que é a Doroteia. A situação parece desesperadora. Dorothy está dentro de uma fortaleza defendida por um regimento de soldados de olhar ameaçador que marcham para lá e para cá cantando Oê, ó! Não há como esses três amigos derrotarem um exército tão grande. No entanto, nossos heróis são emboscados por três sentinelas e os derrotam, pegando seus uniformes e armas. Disfarçados de soldados, juntam-se ao fim da coluna e marcham para dentro do castelo. Transformaram um ataque em vantagem, entrando literalmente na pele dos oponentes. Em vez de tentar inutilmente derrotar um inimigo, temporariamente tornaram-se o inimigo. É importante para um herói reconhecer e identificar essas figuras como guardiões do limiar. No dia a dia, você provavelmente já encontrou resistência quando tentava fazer uma mudança positiva na vida. As pessoas ao seu redor, mesmo aquelas que você ama, frequentemente relutam em aceitar uma mudança. Elas são acostumadas às suas neuroses e encontraram maneiras de se beneficiar delas. A ideia de mudar pode ameaçá-las. Se resistirem a você, é importante perceber que simplesmente estão agindo como guardiões do limiar, testando para ver se você realmente tem disposição para se transformar. Muito interessante isso aqui, pessoal. Muito interessante mesmo. Sinais de um novo poder. Heróis bem-sucedidos aprendem a reconhecer os guardiões do limiar não como inimigos ameaçadores, mas como aliados úteis e indicadores prévios de que o novo poder ou êxito se aproxima. Os guardiões do limiar que parecem estar atacando podem, na verdade, estar prestando um imenso favor ao herói. Heróis também aprendem a reconhecer a resistência como fonte de força, como na musculação. Quanto maior a resistência, maior a força. Em vez de atacar o poder de guardiões do limiar de frente, os heróis aprendem a usá-lo de forma que não os prejudique. De fato, esse poder os deixa mais fortes. As artes marciais ensinam que a força de um oponente pode ser usada contra ele. Num nível ideal, os guardiões do limiar não devem ser exterminados, mas incorporados, literalmente levados para dentro do corpo. Interessante, gente, fazendo uma pausa aqui para fazer uma reflexão a respeito do assunto. Por exemplo, em Deus da Guerra 1, um jogo do PlayStation 2, o Kratos é auxiliado pelos deuses. Em Deus da Guerra 2, o Kratos ele é auxiliado pelos titãs, que já é os titãs contra os deuses. É muito interessante porque em cada etapa tem um guardião do limiar, que guarda a porta de alguma entrada,
de alguma coisa, tá entendendo? E que no final das contas, aquele lugar vai te levar para uma recompensa, não é? Então, que nem eu, por exemplo, tenho o Minotauro, que é derrotado pelo Kratos em Deus da Guerra 1, e aquele Minotauro, ele é guardião do limiar, porque ele está protegendo, ele tem a função de proteger as portas para que o Kratos não vá até uma parte que tem um caixão e pegue o crânio, que é a passagem para ele chegar até a parte mais alta do Monte Olimpo. Então vamos continuar aqui. Heróis aprendem os truques dos guardiões, absorvem-nos e seguem em frente. No final, heróis totalmente desenvolvidos sentem compaixão por seus inimigos aparentes e os transcendem em vez de destruí-los. Os heróis precisam aprender a ler os sinais de seus guardiões do limiar. Em Um Poder do Mito, Joseph Campbell ilustrou essa ideia lindamente com um exemplo do Japão. As estátuas de demônios com caretas ferozes às vezes guardam entradas dos templos japoneses. A primeira coisa que se percebe é uma das mãos erguidas como um policial que faz o gesto de pare. Porém, quando se olha mais de perto, percebe-se que a mão convida para entrar num mundo especial. A mensagem é: aqueles que são afastados pelas aparências não podem entrar no mundo especial, mas aqueles que conseguem ver além das impressões superficiais para a realidade interna são bem-vindos. Inclusive, pessoal, fazendo uma outra reflexão aqui, existe uma diferença entre eh, impressão e essência. Por exemplo, você vai até a praça da sua cidade, né? A praça do centro da sua cidade, e você vê uma estátua, certo? De bronze. Na essência, essencialmente falando, aquilo não passa de bronze, aquilo é só bronze. Mas a impressão que você tem é de que aquilo é uma pessoa. Afinal de contas, é uma estátua de uma pessoa que exerceu uma certa influência para a sociedade naquela época. Então, existe uma diferença entre essência e primeira impressão. Primeira impressão é aquele senso comum, aquela primeira opinião que você tem a respeito de alguma coisa, de uma determinada coisa ou determinado assunto. Já a essência digamos assim, é a característica original daquela pessoa ou daquele objeto que você tanto observa. Vamos continuar. Nas histórias, os guardiões do limiar assumem uma variedade fantástica de formas. Podem ser guardas de fronteira, sentinelas, guardas noturnos, vigias, guarda-costas, bandoleiros, editores, porteiros, leões de chácara, revisadores ou qualquer um cuja função seja bloquear temporariamente o caminho do herói e testar seus poderes. A energia do guardião do limiar pode não estar corporificada como uma personagem, mas ser um objeto, uma característica arquitetônica, animal ou força da natureza que bloqueie o teste e teste o herói. Aprender como lidar com os guardiões do limiar é um dos principais testes da jornada do herói. Pessoal, vamos parar por aqui. Agora nós paramos em arauto. O arauto, não sei se vocês sabem, mas o arauto, a palavra arauto, de acordo com o dicionário, significa o emissário do rei, o mensageiro do rei, é aquele que representa a soberania do rei, certo? E vamos parar por aqui. Eu sei que o vídeo é curto, mas assim é porque não adianta eu falar de tudo num vídeo só, tá entendendo? Então eu prefiro fazer e ir por partes mesmo, para ir devagarzinho na paradinha, né? A paradinha. E, e brincadeira, viu, gente? E para acompanhar, tem um melhor acompanhamento, viu? Eu não vou fazer também vários vídeos num dia só, porque aí também vira uma obsessão e a gente tem que ter ordem e decência para tudo. Mas eu queria dizer para vocês que muito obrigado de coração por terem me acompanhado até aqui. Hoje nós vimos. Veja bem, olha só o que nós já revisamos. Nós revisamos através do livro As 12 Etapas da Jornada do Herói. Nós vimos sobre o herói, vimos sobre o mentor e agora acabamos de ver sobre o guardião do limiar, certo? O guardião pode ser, só relembrando, guardião do limiar pode ser concreto
ou abstrato. Pode ser uma pessoa física ou pode ser uma debilidade humana, uma característica humana, certo? E o guardião do limiar, ele nem sempre ele deve ser visto como um vilão. Às vezes ele pode até ajudar. Aliás, às vezes não, ele sempre ajuda o herói de alguma forma na construção da sua jornada. Mesmo que a intenção do guardião do limiar seja atrapalhá-lo, mas ele está ajudando. Por quê? Porque está sendo construída a história. Enquanto houver construção de história, a jornada do herói vai sendo alimentada, certo? Então, pessoal, vou deixar aqui rapidinho os meus contatos para quem quiser se comunicar comigo. Se você quiser me fazer alguma pergunta, eu vou deixar aqui os contatos, eu vou deixar o meu número do WhatsApp e também o meu e-mail, o meu Gmail, beleza? Para falar comigo, você pode me contatar através do contato 999820768. Repetindo, 999820768. O DDD é 89, viu, gente? E se não quiser mandar através do WhatsApp, pode mandar através do Gmail, que é rodriguesubiratã788@gmail.com. Repetindo, rodriguesubiratã788@gmail.com. Então foi isso, pessoal. Muito obrigado por terem prestado atenção a esta minha humilde aula. Foi de coração, uma aula bem simples, mas é de coração. Muito obrigado desde já. Compartilhe os nossos vídeos. Os nossos vídeos são inteiramente gratuitos para quem quiser aprender. Eu só estou, digamos assim, eu estou servindo apenas como papagaio, porque eu estou só repetindo o que os autores, quem é estudado, quem é da área, que entende realmente, e eu estou colocando a minha linha de interpretação, mas cada um interpreta a seu próprio modo. Então, beleza, pessoal? Muito obrigado desde já e fui!